Boa noite, mamães, tentantes, gestantes. São 6 horas e essa é a nossa quarta live do desafio. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Raquel Simbalista, pediatra e mamãe como você, ou futura mamãe, né? Como você será. E eu recebi um desafio de fazer 20 lives entre o dia 13 de abril e o dia 8 de maio e resolvi intitulá-las de Momento da Gestante. Resolvi trazer vários profissionais de diversas áreas sobre assuntos comuns da gestação, assuntos pertinentes, conteúdos exclusivos, com profissionais de sucesso em várias áreas. E tivemos aí nossa primeira live no dia 13 com a Isabela Neves falando de inteligência emocional. Tivemos nossa segunda live com a Paula Cis falando sobre organização de festas durante a gestação nesse tempo de coronavírus. Várias dicas maravilhosas para fazer festinhas online. Ontem nós conversamos com a Lidiana Abdala, que é educadora física, também deu várias dicas para atividade física na gestação em tempos de corona. E hoje a nossa convidada especial é ela, doutora Flávia Henriques, obstetra, e vai bater um papo com a gente sobre, gente, qual é a grávida que não quer saber disso? Parto normal versus parto cesáreo e algumas dicas também para esse momento que a gente está vivendo aí de isolamento social. Chamar ela aqui, ó. Ih, o pessoal vai chegando. Sejam bem-vindos. Aproveitem que ainda dá tempo de chamar uma amiga. Corre! Chama uma amiga, aquela vizinha. Tá começando a live, dá tempo de entrar. Vem assistir, vamos aprender algo novo, vamos tirar dúvidas. Boa noite, Flávia! Tudo bom? Olá, eu gostaria primeiro de agradecer você por esse convite. Você sempre, né, aceita de bom grado e você dá seu tempo aqui para a gente aprender um pouquinho mais, para acalmar o coração das gravidinhas. E queria, antes de tudo, que você falasse um pouquinho sobre você, quem é a Flávia, como mulher, como profissional, para que as nossas seguidoras, as nossas mamães e futuras mamães conhecessem um pouquinho mais sobre você. O som tá um pouquinho ruim. Eu não tô te ouvindo, Flávio. Não sei se é... Não. Agora começou. Cortou um pouquinho. Não, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá te ouvindo? Tá ouvindo por aí? Não. Você tá com fone ou tá sem? Tô sem fone. Agora melhorou um pouco. Acho que se aproximar um pouquinho da câmera, a gente consegue ouvir. Tá ouvindo melhor agora? Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo. Sim, agora melhorou. Sim? Sim, melhorou. Melhorou, então tá. Então, me formei na FURG, no Rio Grande do Sul, e depois vim para Joinville, hoje, no meu trabalho, e fiz ciência de ginecologia e obstetrícia, aqui mesmo na universidade. E depois fiz especializações, e já moro há 20 anos aqui em Joinville. Flavinha, não tá... Desculpa te interromper, mas não tá legal o som. Tá chiando. Não sei se... Eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo. Eu vou fechar e te chamar de novo. Tá bom. Espera aí só um instantinho, para ver se a conexão fica melhor. Às vezes acontece, né? A internet tá meio... Só um instante. Fica aqui. Aí. Dizer se tá bom. Ouve aí. Oi? Melhorou? Melhorou um pouco. Tá um pouco distante, assim, o som. Não sei se a distância do celular... Fala para ver se a gente consegue. Agora tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Do celular. Pronto. Vamos ver se fica melhor assim. Tá melhor? Tá me ouvindo? Tá melhor. Então tá. Vou ficar mais pertinho aqui do celular. Isso. Então tá. E então, como eu tava falando, trabalho aqui em Joinville há 20 anos, né, com ginecologia e obstetrícia. Há 20 anos, né? Um tempo. Eu também, viu? A gente esconde bem a idade, nós duas. A gente tá... Estamos bem.
A gente queria, eu recolhi algumas perguntas que são mais comuns das mamães. E, gente, por favor, se vocês também quiserem participar ao longo da live, pode entrar, fazer sua pergunta, eu anoto aqui e a gente vai respondendo ao longo da live. Podem mandar aí seus questionamentos. Eu vou começar a perguntar quais seriam as vantagens e as desvantagens com relação ao parto normal. Né? As vantagens e as desvantagens do parto normal. Então, assim, falando da mãe primeiro, né? A vantagem do parto normal é a recuperação, que ela é bem mais rápida. A cesariana é uma cirurgia, o parto normal tem uma recuperação mais rápida, tem um menor risco de infecções, tem um menor risco também de sangramento e também a questão do leite materno, porque existem alguns estudos que o leite ele desce mais rápido nas mães que têm o parto normal. Então, essas seriam algumas vantagens do parto normal em relação à cesariana. Para o bebê. O pessoal está falando aqui também, Flavinho, que o áudio está um pouquinho ruim. Será que você consegue colocar o fone no celular? Porque às vezes fica mais claro o som. A gente consegue tirar a interferência que dá do computador. Vamos ver se... Só um instantinho, pessoal. Vou tirar o meu aqui. Um instantinho, Raquel. Vou pegar o fone. Só um minutinho. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? O meu tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Natinha, tudo bom? Sim, então tá. Só falta da Flávia, beleza. Essas coisas normais de internet e coisas das logísticas aí de tecnológicas. Vamos lá. E agora, Raquel? Ah, perfeito. Deu certo? Agora sim, deu certo. Aí. Então tá. Beleza, vamos lá. Então, você estava falando do parto normal, das vantagens e desvantagens. Então, beleza. Se é que tem alguma desvantagem, não sei. Isso. E daí, assim, ó, as vantagens, né, para a mãe, então, né, o menor risco de sangramento, de infecção, a recuperação mais rápida. E as vantagens para o bebê. O bebê, quando ele passa no canal do parto, existe um amadurecimento do pulmão, né? Então, isso é super importante para a respiração do bebê, certo? A questão elimina um pouco de líquido, né? Elimina o líquido. Quando ele passa, faz a passagem ali no canal do parto, então ele vai respirar melhor. São bebês que são mais responsivos também. E também a questão da melhora do sistema imune. Que os bebês que nascem de parto normal, normalmente eles têm um sistema imunológico mais preparado. Tá. Então, seriam essas as principais vantagens em relação ao... As mamães geralmente chegam lá no consultório, às vezes perguntando se... Falando justamente que você falou da pojadura, da descida do leite. Isso. Meu leite tá pouquinho ainda, tá? Eu sempre pergunto, foi parto normal ou foi parto cesáreo? Porque a gente sabe que por questões hormonais mesmo, né? Quando o parto é normal, acaba havendo essa deflagração do leite, né, mais rapidamente. Mais rapidamente. Mesmo quando é cesáreo, mas pelo menos que quando entra em trabalho de parto, já dá... Isso, né, já estimula a liberação da ocitocina, isso aí. Outra dúvida também que surgiu, eu nem tinha colocado ali nas perguntas, mas que também me lembrei agora que as mães perguntam de parto normal. Qual é a diferença? É uma coisa de termo mesmo que a gente vê, de parto normal para parto natural, né? Que elas têm dúvida. O que é a mesma coisa? É sinônimo? Parto normal e parto natural. Qual é a diferença dessa... Parto normal é todo parto que passa pelo canal do parto, né? Então não é o parto cesáreo, é o parto normal, a passagem pelo canal do parto. E parto natural é aquele que tem a menor interferência possível.
Então, um parto que não é induzido, que não tem Anestesia, né? indução Não tem costocina, não tem analgesia. Então, parto natural é que tem a menor intervenção possível do obstetra. Isso seria o parto natural. é só para nomenclatura, que às vezes a gente encontra esses termos, né, na Isso, internet, a gente não sabe direito o que é. Como isso a gente aí. falou do parto normal, então, com relação à cesárea, assim, existe em alguma situação alguma vantagem para algum tipo de binômio mãe-filho? Ou quais são as desvantagens? O que você pode falar aí do parto cesáreo? Uhum. Então, Raquel, a cesariana, ela é uma cirurgia, um procedimento muito importante quando for bem indicado. Porque a gente sabe que antigamente morria muita gente, muita mãe, muito bebê por conta do trabalho de parto. Sim. Então, é uma ferramenta que a gente tem hoje em dia, que quando ela é bem indicada, ela é excelente. Então, eu vou dizer aqui algumas situações. Quando a parturiente ela tem placenta prévia, que é aquela placenta que ela fica baixa e ela oclui a saída do bebê, né? O bebê não tem por onde sair. Então, essa é uma situação que precisa cesariana, certo? Outras situações, uma desproporção, que a gente chama uma desproporção cefalopélvica, quer dizer, o bebê é muito grande em relação à bacia da mãe. Então, fica horas ali em trabalho de parto e não evolui. Então, isso é uma... né? Aquela criança já pode estar... Né? Exatamente, exatamente. Então, é uma outra situação que se indica cesariana. Os bebês que estão sentados, ou os bebês que estão córmicos, né, como a gente diz, que é eles estão atravessados com o ombrinho, né, no canal do parto, sim, também não nasce, né, de parto normal. Bebês que estão defletidos, que estão com o queixinho assim para fora, né, que a gente sabe que a posição para nascer é quando o bebê está assim com a pontinha da cabeça, né, no canal. Então, aqueles bebês que por algum motivo dentro, né, do útero, eles esticam o pescoço. Isso, posicionamento, tá com o queixinho assim, aqui. Minha mãe fez parto cesáreo porque ela disse que eu tava puxando lá, querendo saber. E era isso são isso, né? Exatamente, a gente chama de variações de posição. Então, nessas situações... Até uma perguntou, ó, a Raquel Gomes, justamente, estou na primeira gestação, indo para 35 semanas amanhã. Então, meu bebê não está encaixado, no caso, numa posição ideal, como você disse aí. Ele ainda pode encaixar? A gente fala o termo encaixar quando esse perímetro aqui, né, ele passa na bacia. Então, se o bebê está cefálico, com 35 semanas, ele ainda vai encaixar, ainda tem tempo, né? Ainda vai, né? Vai se acomodar na pelve. Mas assim, a gente está falando de variações de apresentação, que é quando está sentado, quando está com o pezinho, né, lá embaixo, ou quando está com o ombro, né, que é uma apresentação difícil de tirar, até na cesariana, é uma variação, né, mais complicadinha. Então, nessas situações, sim, se indica... E gemelar, Flavinha? A gente tem uma aluna do curso aqui de Sem Primeiros, que ela está com 2 menininhas, está esperando gêmeos. Eu sei que não é uma contraindicação formal para fazer parto normal, né? Mas hoje em dia, qual é a orientação assim, para parto múltiplo? Então assim, ó, o gemelar que tem uma placenta e uma bolsa, né, que é o mono, né, que a gente chama, é uma placenta e uma bolsa. Geralmente a gente indica cesárea sim, nessa situação, tá? Nas situações que tem 2 placentas e 2 bolsas, aí tem que avaliar a posição dos bebês. Se os dois estiverem cefálicos, ok, dá para tentar, certo? Agora, se tiver, por exemplo, um pélvico, primeiro pélvico, outro cefálico, um cefálico ou outro córmico, aí, por segurança, já não não é uma indicação absoluta, porque a gente tem obstetrícia indicações absolutas, né, que foram as que eu falei antes,
E tem situações que a gente avalia, né? Aí nessa situação a gente teria que avaliar. Mas quando é uma placenta só com uma bolsa, a indicação é cesariana e geralmente a gente faz a cesariana ali com 36, 37 semanas, nesses casos. Para não deixar, né, evoluir com risco, né, de ter Isso, descolamento, entendi. para não evoluir com risco. E, gente, Tá. e parto é uma caixinha de surpresa também, né? Às vezes a gente programa uma coisa, né? Você fala, vai estar tudo bem, Isso. vai ser normal, beleza. E aí você tá lá com seu obstetra te acompanhando, né? E tudo pode acontecer. É, né? E aí não vai. Você tem que estar preparado, né? Para de repente, uma coisa que você programou, talvez não saia, né, bem da maneira Exatamente. que você programou e tem Mas que estar ali. o fato já, Raquel, de entrar no trabalho de parto já é muito importante, sabe? Eu falo para as mães que quando às vezes não dá e a gente acaba evoluindo para uma cesárea, só o fato de ter entrado em trabalho de parto, isso já é importante, porque libera alguns hormônios que são importantes para o amadurecimento do pulmão do bebê, que a gente já falou, e do intestino também. Então, só essa entrada, essas contrações, isso tudo já vai fazer um bem positivo para o recém-nascido, mesmo que depois termine numa cesariana. A gente já sabe que está no tempo, né? Que o corpo já alertou. Exatamente. E até quando que a gente pode esperar, se não tiver trabalho de parto, né? A gente sabe, teoricamente, né, a nível de definição, parto a termo, né, 37 a 42, tá? Mas exatamente. Na sua prática clínica, até quando a gente espera? Porque eu não vejo esperar até 42 mais, né? Hoje em dia. Não, a rotina... Né? O risco de aspiração meconial é muito grande. Exatamente, sofrimento, mecônio. Sim. A gente hoje em dia aguarda até 41 semanas, sendo que a partir de 40 semanas e um dia, a gente faz os exames de vitalidade fetal. Então, esses exames são um ultrassom e uma cardiotocografia para ver se o bebê está bem. E estando bem, a gente vai repetindo a cada 3 dias. O limite é 41 semanas. Os protocolos que a gente segue aqui em Joinville vão até 41 semanas. Que é um limite seguro. Isso, né? Eu acho que em breve eles vão mudar isso, porque é uma tendência. Eu não vejo ninguém passa. Aguardar até 42 é muito arriscado, né? Não dá. E o bebê tá pronto, né? Sim, né? Não teria vantagem. Não tem porquê. Né? Aqui a Nath perguntando quando é normal, a Nath está gravidinha também, quando é normal começar as contrações de treinamento? Essa contração pode ser bem leve, sem irradiar nas costas, apenas um leve endurecimento no pé da barriga? Como é que são essas contrações de treinamento, chamadas contrações de treinamento? Braxton Hicks. Braxton Hicks. É um nome bem chatinho. Então, a partir da 20ª semana, tem grávidas que já sentem essas contrações, tá? Então, ali com 20, 22 semanas, tem algumas grávidas que já sentem aquele incômodo. Normalmente são contrações que não são muito dolorosas, né? Um leve desconforto, a gente orienta um repouso, às vezes, se precisar, toma um Buscodu, né? Um Buscofen para dar aquela aliviada, e repouso. São contrações que elas não causam dilatação do colo do útero, né? Então, isso é o que caracteriza a contração de treinamento. Se o obstetra perceber que está tendo dilatação, que o colo está afinando, está ficando mais fino, aí já não é considerado mais contração de treinamento, né? Aí tem que medicar, enfim, né? Para cessar o trabalho de parto. Mas essas contrações de treinamento, elas podem, a partir de 20 semanas, já começar a dar sinal, e é leve, é rapidinha, é de curta duração, pode dar várias vezes ao dia, tá? Beleza. Temos aqui também, ó, Dari, Mayra. Tive meu primeiro filho de parto cesárea, pois estava sentado.
posso ter parto normal agora na segunda gestação? É uma dúvida também, né? Porque Aham. a gente sempre... É um mito, na verdade, eu acho. Vou ver o que você diz. Sempre a gente pensa que se teve a primeira cesárea, o risco de ruptura é maior e não pode de jeito nenhum ter a segunda normal. Mas não é bem assim, né? Explica aí. Não, pode ter parto normal, tendo uma cesárea, né? Claro, a gente só orienta que tenha mais de um ano entre uma cesárea e outra pelo risco de rotura uterina, né? Mas é bem difícil, às vezes acontece, mas é bem difícil ter um intervalo menor, né? Menor do que isso. Não seria uma contraindicação, então, formal, né? Porque ela teve o parto Não é contraindicação. Tendo uma cesárea, pode sim ter parto normal e às vezes tem partos belíssimos do segundo filho, tendo a cesárea do primeiro. Eu já fiz vários e dá tudo certo, tudo bem. Ó, a Rafa também perguntou, tá com 21 semanas. A gente falou que as contrações de Braxton Hicks, elas começam mais ou menos com 20. Ela quer saber se é normal acordar de noite sentindo essas contrações. É normal, mas se for muito frequente, o ideal é o obstetra examinar, sabe? Só para ter certeza que o colinho está fechado, que não está amolecendo, não está afinando, não está havendo um encurtamento do colo, Fica né? mais tranquila. Vai ficar mais tranquila, tá? Mas pode acontecer de madrugada, sim, tá? Outra dúvida bem grande assim das mamães é um medo, na verdade, né? É da tal da episiotomia. Todo mundo fala, vai cortar, porque a gente eu sei que fulana fez, parto normal, tem aquelas coisas, né? Fiz parto normal e cortou e não sei o quê, né? Para que serve a episiotomia? É feito em todo parto normal? Elas perguntam, né? Como é que é esse procedimento? Então, episiotomia é um cortezinho na pele, né, e no tecido gorduroso para facilitar a saída da cabeça fetal. Não é feito em todo mundo e no pré-natal não tem como a gente saber quem vai fazer ou não. Isso é na hora do parto, né? Dependendo da elasticidade da pele. Tem mãezinhas que não precisam fazer porque tem a pele super elástica, tem o períneo que ele dilata bem, então não é necessário, tá? Quando é que a gente faz? Quando a gente vê que vai rasgar, que vai ter lacerações importantes. E às vezes essas lacerações, elas podem subir ou para a bexiga ou descer para o reto, que daí é super complicado, digamos assim. Porque aí realmente precisa fazer uma cirurgia, precisa botar sonda. Fora a contaminação, né? Contaminação. Às vezes a mãe fica uma semana com sonda depois do parto usando antibiótico. Então é uma proteção. Não é todo mundo que vai fazer. Não tem como saber antes, isso é feito na hora e é para proteção. Porque uma laceração retal ou uma laceração na bexiga tem consequências graves, né? Principalmente o risco de infecção. Então, isso é um procedimento para proteção. Se precisa fazer, faz. Em 7 dias está cicatrizado, os pontinhos caem, são pontos absorvíveis, não precisa ir tirar. Né? Se não precisar, se o obstetra vê que não precisou, ótimo, aí ele não vai fazer. Tá? Pode ficar Vocês cegada. também não querem fazer. O obstetra também não quer fazer, não. Não, o melhor é não fazer. Ninguém necessidade. Né? Sim. Aí você vai avaliar o risco-benefício ali na hora. Não tem Exatamente. Jeito. A Cid Cleia está perguntando, ela faz uso de anticoagulante, né? Pode ter algum antifosfolípide, alguma coisa aí, e impede de ter um parto normal, um parto natural. Quem tem, né, problema de coagulação, complexânia, alguma coisa, impede. É uma contraindicação de parto normal? Não é contraindicação. Quem usa Clexane, a gente suspende 24 horas antes da cesariana, tá? Então, isso, quando a pessoa vai, né, fazer cesariana, a gente 24 horas antes suspende. O parto normal, a gente não tem como saber antes, né? Então não tem como suspender, mas não é uma contraindicação, não. Tá? Vai monitorando ali, né, o nível de sangramento. Isso, vai monitorando, tá?
mas não vai contraindicar só porque está usando Clexane, não. Beleza. A Tiana tá com 35 semanas e ela falou que viu algumas informações sobre exercícios de Kegel. Ser indicado, né, para fazer, para quem deseja ter parto normal, se ajuda, se vale a pena fazer. O exercício de Kegel é aquele da contração do assoalho pélvico, né, para fortalecer a musculatura. Então ajuda sim, né? Tudo que for atividade que fortaleça a musculatura do assoalho pélvico, principalmente para quem está pensando em ter um parto de cócoras, enfim, tudo que fortalecer essa musculatura vai ajudar. Inclusive, na hora do parto, a gente faz alguns exercícios com a bola, né, para ajudar na dilatação, na descida. Então, se ela já faz em casa, se já fizer no pré-natal, vai ajudar sim, tá? Já vai ali, já sabendo, né? O que já sabendo, exatamente. A Mel aqui está perguntando, isso é uma pergunta também que interessante, eu também não sei não, vamos ver. Quanto tempo pode durar um trabalho de parto normal? Olha, é bem variável, tá? Mas vamos dizer assim, para primeiro filho, para primigesta, pode durar umas 12 horas. Até 12 horas. A gente não espera muito mais do que isso, né? Porque já começa exatamente. mais risco. Porque tem gente que às vezes chega, meu Deus, meu trabalho de parto durou 20 horas, 24 horas. Gente, mas... não. É muito sofrimento. É muito sofrimento. A gente tem que monitorar o bebê. Porque assim, eu sempre falo que parto é um binômio, né? Tem muita gravidinha, muita mãezinha que tem o sonho de ter parto normal, mas a gente tem que pensar no bem dos dois, porque não é só a mãe estar bem, lógico, mas o bebê tem que nascer bem, né? Então, para a gente ter um parto bem sucedido, a mãe tem que estar bem, mas o bebê também tem que estar bem, né? Então, parto em geral, né? Claro, às vezes pode durar um pouquinho mais, mas 12 horas, tá? Essa seria a média. Quando é segundo, terceiro filho, é um pouquinho mais rápido, né? A dilatação evolui um pouquinho mais rápido. Mas para primigesta, até 12 horas é o aconselhável. Tá? O pessoal tá gostando aqui, participando, gostando de ver. Bom. A Ingrid tá aqui, está com 37 semanas, o bebê já está virando, né? Que elas dizem, né? Encaixando lá. Pode ocorrer de desvirar ainda? Com 37 semanas? Não, 37 não. Relaxa. Já tá grandinho. Já não tem mais espaço. Tá apertadinho. Não tem nem pra onde ele ir, coitadinho. Não tem. A Juliana perguntando. E a analgesia do parto normal é indicada em que momento? Então, aqui em Joinville, a gente tem um protocolo, uma situação que é a paciente que escolhe o momento, certo? Então, não existe uma dilatação, entende? Alguma situação que é a partir daqui que vai fazer a analgesia. Não, é pelo limiar de dor da paciente. A gente tem uma escala de EVA que vai de 0 a 10, né? Então, a gente pergunta para a paciente, de 0 a 10, como você classifica a sua dor, né? Vai gritar 13! Não, de 7 para cima, a gente já considera que dá para fazer analgesia, tá? Normalmente aqui primeiro, Raquel, a gente faz a banho-terapia. Não sei se aí vocês fazem também. Bota no banho quente, sentadinha no banquinho. Se o marido quiser, vai lá, massageia as costas, fica ali junto, né? O banho quente, ele relaxa bastante e ele funciona quase que como uma analgesia. Então, o primeiro passo que a gente faz é isso. Tem que usar métodos mais naturais, né? Isso. E aí, posteriormente, né, se a dor ficar mais intensa, né, a gente pergunta novamente essa escala de EVA de 0 a 10 e aí aplica a analgesia. A analgesia quem faz é o anestesista, né, ele coloca um catéter e aí é só injetar o remedinho
no catéter que fica preso aqui atrás. Não precisa toda hora ir lá fazer uma nova punção. Só bota o remedinho aqui no catéter, nasceu, terminou, né? Acabou o parto e tal, nasceu, o anestesista vai lá e retira o catéter. É um procedimento simples e que ajuda muito, porque Elas quem têm tá... dúvida também que se não interfere nas contrações. Elas perguntam muito, mas se eu tomar analgesia, eu vou continuar sentindo, né? Vou continuar contribuindo para fazer a força. A contração ela continua, o que a gente tira é o estímulo da dor, porque a dor ela atrapalha, na verdade, né? A pessoa fica cansada, a parte psicológica fica abalada. Então, muitas vezes, o que a gente percebe? A gente faz analgesia, indica analgesia, ela tira um cochilinho ali de uns 20 minutos e ela começa, volta outra, renovada, exatamente. Aqui a gente não deixa em jejum no trabalho de parto, né? A gente oferece um suco, uma gelatina, um isotônico, porque o jejum também já se viu que não favorece, né? Claro, não pode estar com o estômago cheio, né? Porque tem náusea, tem vômito, vai comer uma feijoada. Mas a gente tem por rotina oferecer suco, gelatina ou algum isotônico que ela possa tomar para se sentir bem, se sentir revigorada. E às vezes esse soninho aí de 15, 20 minutos já é o suficiente para encarar o resto do trabalho de parto. Temos um homem aqui participando, o Marcelo. No início, as contrações de Braxton Hicks podem pegar a mamãe de surpresa e é normal a barriga endurecer. Pergunto, por que essa barriga endurece tanto às vezes e não pode prejudicar de alguma forma o bebê, já que endurece tanto? Não. Na verdade, as contrações de Braxton Hicks ela é um estímulo da movimentação do bebê. Então, o útero, ele recebe aquele estímulo e ele se contrai, é um reflexo, tá? Não faz mal para o bebê, tá? Isso não tem problema nenhum. Só se ficar muito frequente, o ideal é entrar em contato com o obstetra para ver se é... Cortou aqui a internet. Tá? Mas a contração de Braxton Hicks, ela não faz mal para o bebê, não tem nenhum problema. Aqui, ó, mais perguntas. Estou de 39 semanas, com o bebê encaixado, ainda não saiu o tampão. Queria muito parto normal. Não entendi qual a possibilidade de eu conseguir. 39, o bebê encaixado, mas não saiu o tampão. Acho que não tem nada a ver. Não, tudo bem. Né? Tudo bem, tranquilo. Né? Uhum. Aqui, Nath disse que antes dos 2 anos de vida, ela teve uma hérnia inguinal. A pediatra, na época, disse que foi devido a uma formação, tal. E podia ter recorrência durante a vida. Ela passou a vida toda a mãe dizendo que não faz esforço, não pega peso. E na hora do parto normal, pode influenciar? Ela disse que nunca mais teve nada. Fez a herniorrafia, tudo bem. Não, se ela fez a herniorrafia, né? não tem problema. Então, acho que não tem problema mesmo, não tem problema, não. Pode fazer parto normal. Ó, já ouvi falar desse tampão. O que significa? Então, tampão, na verdade, é o nome que a gente dá para o muco cervical, né? Que na gravidez a gestante ela produz esse muco em grande quantidade, devido aos hormônios, né? Ao excesso hormonal. Então, esse muco do colo do útero, ele é abundante. E esse tampão tem gestantes que ali com umas 34, 35 semanas já começam a perceber na calcinha, né, na roupa íntima. E aí ficou o termo, eu tô perdendo o tampão, né? E com a clara de ovo mais espessa, né? Isso, bem espessa, um negocinho bem espesso, assim. Que até algumas grávidas produzem tanto que confundem com o líquido da bolsa. Né? Porque a calcinha vai ficando úmida no final da gravidez. Mas isso tem grávidas que tem mais, tem grávidas que tem menos, né? Então, só quer dizer que o bebê ele está próximo do termo, né? Ele está próximo do nascimento.
Algumas vão eliminar mais cedo, outras vão eliminar mais tarde, tá? Mas não tem problema nenhum se ela com 35 semanas começar a eliminar o tampão, tá? Que é esse muco. Tá. Outra coisa também é circular de cordão, que é uma dor de cabeça aí para as mamães. E aí se alia muito com essas coisas, né, que se ouvem. Ah, mas se eu tiver parto normal e o bebê tiver circular de cordão, né? Como é que é? Né? Tem algum problema assim maior que ser normal? Não, a circular de cordão, né, que é o cordãozinho enrolado no pescoço, ele não contraindica o parto normal, tá? De forma alguma não tem nenhuma contraindicação. O que o obstetra vai fazer na hora do trabalho de parto é verificar sempre os batimentos do bebê, tá? Porque às vezes na hora da contração, por conta da circular, diminui um pouco os batimentos, que a gente chama de DIP, né? Então, às vezes é uma leve bradicardia, né? Ou uma bradicardia às vezes um pouco mais intensa, que o obstetra tem que controlar, tá? Então, em alguns casos, se houver essa bradicardia, a gente indica cesariana. Se o batimento do bebê estiver normal, não tem problema nenhum dele como nascer. A Flávia está falando, gente, né? É o binômio, né? Se a mãe tá bem, o bebê tá bem, a gente, né, vai evolui. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Tá, mas não tem problema não. A Lai tá perguntando. Estou de 32 semanas. Tive as contrações num período de 20 horas a 1 hora da manhã, em que a dor ia e voltava com dores na lombar. Tomei o Buscopan e só então amenizou. Ela está falando, né, das contrações de Braxton Hicks, mas quando que ela deve recorrer ao PA, por exemplo? Em que situação ela deve procurar a urgência nesse caso de dor? Então, se as contrações não amenizassem, né, com o Buscopan, ou ficassem mais intensas, ou mais recorrentes, aí é bom procurar, né, só para tirar dúvida, para ter certeza que é Braxton Hicks. Se amenizou com o Buscopan, gente, não precisa. Porque trabalho de parto mesmo, não tem Buscopan. Não precisa com nada, minha gente. Não tem Buscopan que resolva. Não é. Então, se amenizou, fica tranquila, tá? E falando em não resolver, né, você falando não resolver, eu me lembrei que fui lembrar da pergunta. Quando se deve induzir, então, o parto? O parto normal, você está ali evoluindo, você falou que mais ou menos um tempo seguro seria mais ou menos 12 horas. E aí nada, né? Tá, e não vai, não evolui. Como é que a gente faz essa indução? Quando é feita essa indução do parto? Que medicação que a gente utiliza? Tá. Então, Raquel, assim, primeiro eu vou esclarecer uma dúvida que eu acho que é uma dúvida geral. Existe uma diferença entre indução do trabalho de parto e correção, tá? Correção do trabalho de parto. O que é a correção? Eu tô lá com a minha gravidinha em trabalho de parto, a gente preenche um partograma, né, que é um gráfico que mostra a evolução do parto. Então, mostra em horas com a dilatação e a descida da cabeça fetal. Então, se eu vejo nesse partograma que o parto não está evoluindo dentro do período esperado, eu posso corrigir, eu posso fazer uma correção. Então, e a gente usa ocitocina, né, que é um hormônio feminino, a gente usa diluído no soro, né, injetável, e essa ocitocina, ela serve para corrigir, certo? Agora, situação diferente, né, a indução. Indução já é outra coisa. A indução é quando eu tenho uma gravidinha com 41 semanas, que não está com contração, não rompeu bolsa, não aconteceu nada, né? Tô com uma paciente a termo com bolsa rota, né? Bolsa rota tem uma chance maior de infecção, então eu preciso induzir para que esse bebê nasça, né, logo, quanto antes. Então, essas situações a gente induz, né? Diabética, né? Diabética que usa medicação, diabética gestacional. Normalmente a gente induz com 39 semanas, né? A gente não espera até 40. Então são situações que a gente precisa fazer a indução, né? Aquela mulher não estava em trabalho de parto e eu vou desencadeá-lo.
Entendi. São coisas né? diferentes, procedimentos diferentes. São procedimentos diferentes. Aí a gente faz com ocitocina também, só que aí numa quantidade um pouquinho maior. Aí a gente tem que ir aumentando a dose até chegar numa contração efetiva. Então, Gente, eu vou te perguntar uma coisa que eu pensei agora. Essa ocitocina que usa nesse momento do parto, ela favorece de alguma forma a amamentação, né? Já favorece. É o mesmo hormônio. Uhum, porque já vai e favorece. acaba... legal. Exatamente. Olha só. Aí, Ingrid está perguntando aqui também, no parto normal, pode acontecer de a placenta não sair, né? Pode. E o que é feito nesse caso? Então, quando existe uma retenção placentária, a gente precisa sedar a paciente e retirar a placenta. Então, com a paciente sedada, né, ela dorme um pouquinho, a gente retira a placenta e cureta, faz a limpeza, né, que é a curetagem. Porque se ficar os cotilédones, que são os pedacinhos da placenta, ela vai ter... Vai dar infecção. Vai dar infecção. Tem que tirar. Temos uma pergunta aqui no então, Face também, gente, faz para vocês faz que... tipo uma curetagem mesmo, né? Uma limpeza ali do útero. A gente está transmitindo também ao vivo pelo Face. E aí tem a Daiane aqui que está perguntando que ela está grávida de 30 semanas e ela está com uma placenta marginal. Ela está perguntando se nesse caso é indicada cesárea por conta da placenta marginal. Então, tem que ver como é que está essa placenta, a posição, tá? Se ela só está um pouquinho baixa, não contraindica. Agora, se tem um bordo que está já no orifício, né, do útero, no orifício do colo do útero, aí o indicado é cesariana, sim, tá? Teria que ver pelo ultrassom qual é a posição dessa placenta. Quão marginal mesmo ela tá. O quão marginal, exatamente. Se ela só está na beirinha do orifício é uma situação, se ela encobre parcialmente, daí já é outra, daí já muda tudo, tá? A Camila fez uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e já vou fazer outra aqui junto. Camila, cesárea é marcada a partir de quanto tempo? Aí eu vou só te perguntar junto se... Qual é o poder? Você vai, a cesárea é marcada, aí você já fica uma coisa meio estranha. A cesárea é marcada, qual é o poder de decisão da mulher, né? Da mulher junto com o seu obstetra, enfim, com relação ao parto, a via de parto, se ela quer entrar em trabalho de parto ou não, se ela quer marcar a cesárea, quando ela pode marcar, como é que funciona esse poder de decisão da mulher, né? Da família, em conjunto com o obstetra. Então, hoje em dia, né, a parturiente, a gestante, ela participa bastante, né? Ela pode decidir a via de parto, certo? Isso tem que ser combinado, conversado durante o pré-natal, os riscos de um, os riscos de outro, mas ela pode no final optar, né? Eu quero fazer cesárea, né? Enfim. A cesárea, inclusive pelos critérios da Febrasgo, não pode ser marcada antes de 39 semanas. Então tem que ter pelo menos 39 semanas para ser marcada, certo? E ela pode optar, assim como o parto normal, né? Aquela paciente que diz, olha, eu quero parto normal, né? É a minha opção, eu vou ter parto normal. Mas aí chega lá no final da gravidez e o bebê está sentado, primigesta, né? Então, tem a opção sim, desde que esteja tudo bem. Risco, exatamente. A opção vai até aonde não ter risco, exatamente. Risco chega, né? Até onde o risco chega, né? Até porque no momento do parto tem a questão da decisão que você tem uma criança ali dentro, né? Meu bem, eu como pediatra sei que é diferente você estar num procedimento enquanto você é adulto e responsável, né? Pela sua vida. Sim. Você consegue, nas suas condições mentais normais, decidir o que você quer que faça com você, mas a gestante não tem esse poder. Esse poder acaba passando, né, para o obstetra por conta do bebê que está ali.
Então a coisa muda um Exatamente. pouquinho de figura, a gente não Muda um tem, pouquinho, é. e aí, nesse Mas final a gente exatamente. Porque, na verdade, a gente quer que corra tudo bem, sim, né? quer preservar o todo. Inclusive, exatamente. Inclusive, a questão do parto humanizado, né? Por que que se criou esse termo de parto humanizado, que pode ser uma cesárea humanizada também, Sim, né? sim. É um As pessoas acham conjunto, que é só parto só o normal. parto normal. E Não é, gente. parto pode ser parto normal ou pode ser cesariana, né? Porque Sim. a cesariana ela também pode ser humanizada, né? Então, o que é o parto humanizado? São um conjunto de ações da equipe para a gestante se sentir confortável, né? Se sentir Acolhida ali, né? acolhida, exatamente. Então, são várias situações, desde a entrada do acompanhante, o paizinho fica junto o tempo inteiro. Se o pai não está na cidade, ela pode chamar a mãe, pode chamar a irmã, ela não vai ficar sozinha. Um direito que a parturiente tem, né? Por Isso, lei, inclusive, né? por Até lei, no SUS, exatamente. inclusive, né? Aquela lei do alojamento. Sim, sim. Você tem por lei direito, né? Acompanhante, você tem por lei É, direito a esse tratamento, né? Digno, exatamente. né? Inclusive na cesárea também, Raquel. Sim, Se o bebê nasce bem, a gente seca e ele já vai imediatamente para o peito da mãe, né? Então, não é porque vai ser cesárea que não vai ser sim. humanizado. Não. A Correndo tudo gente bem, correndo tá tudo bem, seca o bebê, enrola ele para ele ficar quentinho, né? Não esfriar, e ele já vai imediatamente para o peito da mãe, né? E claro, então é feito uma série de ações para que essa gestante, essa mãezinha se sinta acolhida. Então, essa é a função do parto humanizado. sim, de ter esse carinho. E falando nisso, durante o final do pré-natal, essa mamãe, junto com a família, pode fazer o que a gente chama de plano de parto. Não é isso? Pode, isso. Né? O que é o plano de parto? Explica aí um pouquinho para as mamães saberem esse direito que elas têm, até para elas começarem a pensar o que elas, Uhum. o que elas vão fazer. Então, o plano de parto são um conjunto de ações que ela decide junto com o obstetra. O ideal mesmo seria ela responder esse plano de parto com o obstetra dela, para ele ir tirando as dúvidas, né, e tirando as coisas que ela não sabe o que é. São várias perguntas que ela vai responder sim, não ou talvez, né, ou tanto faz, né, que são desde a lavagem intestinal, né? Tem mãezinhas que não querem fazer, outras preferem fazer para não evacuar durante a hora do parto ali, né? Durante as contrações. A questão da ocitocina, se quer ou se não quer, né? A questão da episiotomia, se tem preferência por fazer ou por não fazer. Então, como tem perguntas muito técnicas, a minha sugestão é responder junto com o obstetra, ou de repente levar o que tiver dúvida né, para o obstetra esclarecer. Existem questões relacionadas ao bebê também, ao atendimento do bebê, né? Então é importante, como é uma coisa bem técnica, é importante que ela esteja Fazer em junto, conjunto. fazer em conjunto. São coisas que Né? ela gostaria previamente ou não, né, de ser feito. Mesmo que na hora Exatamente. ela mude de ideia, gente, não é uma lei assinada. Não é uma lei. É Às só um vezes na hora pode direcionamento. mudar de ideia, Na hora né? você muda, ok. Mas pelo menos até para quem está fazendo parto, saber qual é o perfil, né, Isso, daquela parturiente, o que você pode sugerir para ela, o que você não pode sugerir. Né? Você vê o perfil também da família e daquela parturiente através do plano de parto também. claro. Uhum, Aqui é é legal para verdade. você ter uma... E até no plano de parto, ela pode escolher também, ela vai pensar, a depender do que ela quer, onde ela vai ter esse bebê, que hospital, que acolhe melhor, né, o que ela está pretendendo. Ela quer um parto, como você falou, Exatamente. é de cócoras, é um parto né, é normal, é cesáreo. Qual é o hospital que Uhum. melhor me atende, E né, se nessa informar, o situação? hospital que eu vou tem como fazer o parto de cócoras, as pessoas fazem. Parto na água já é mais difícil por causa da banheira, tem a questão da vigilância sanitária. Aqui a gente não tem mais.
Aqui tem um hospital que tem uma maternidade particular que tem. Aqui a gente não tem, né? Já teve um tempo atrás, mas por questões de higienização da banheira e tal, suspenderam. É mais complicado. É eu mais vou te fazer complicado. uma pergunta capciosa. E parto domiciliar? Então, bom, eu sou obstetra, trabalho há 20 pediatra, anos. Então... Temos a mesma opinião sobre isso. Vamos lá. Então, assim, ó, eu acho que a gente faz partos naturais, partos humanizados, belíssimos, num ambiente de uma clínica, de um hospital. Por quê? Porque já me aconteceu de eu fazer um parto maravilhoso que evoluiu super rápido, que não precisou soro, não precisou episiotomia, não precisou nada. E a paciente fez uma hipotonia uterina, que é uma situação que o útero não contrai e a gente tem que agir muito rápido, porque tem o risco de chocar e de morte, né? Então, tem situações que são imprevisíveis, tem milhares de situações, às vezes o ombrinho encalacra e aí não nasce, às vezes tem situações, claro que ninguém gosta de falar desse assunto, a gente também não, mas tem situação que precisa fórceps, Sim. Porque o bebê está muito lá embaixo, não dá para levar para cesárea, né? Não daria tempo de fazer uma cesárea, já está ali. Mas não tem aquele puxo que precisa. Então, em obstetrícia é uma caixinha de surpresa, gente. Existem N situações que se eu não tiver num ambiente adequado, com uma equipe que me ajude, né? Porque nessa hora não é só o obstetra, às vezes a gente precisa do anestesista, tá ali, a gente precisa de um equipamento mais específico. E assim, em pediatria a gente tem exatamente, de alguma medicação. Golden Minute, que é o primeiro minuto de vida do bebê. Exatamente. Então, o obstetra está ali com a mãe, claro que o bebê saiu, o obstetra vai cuidar da mãe, claro, porque tem um monte de procedimentos para serem feitos. Não é só tirar o bebê. Se fosse assim, tem um monte de coisa para fazer depois do bebê sair. E o bebê passa para o pediatra, que está na sala. E ali também tudo pode acontecer. Esse bebê pode ter nascido, a gente tem alguns índices que a gente avalia a vitalidade do bebê. Exatamente. Pode estar massa. E, gente, é igual, assim, ó, caixinha de surpresa também. Também. O bebê pode sofrer uma asfixia, o bebê pode simplesmente ter um choque, alguma coisa que você não espera, e você precisa de uma ressuscitação. E não é boca a boca, não, gente. É equipamento, é ventilador mecânico. Você tem que entubar aquela criança para aquela criança sobreviver. Não dá tempo de chegar, de sair de casa para ir para o hospital. Então, assim, é muito sério isso. E as primeiras 24 horas são fundamentais, fundamentais. Né? Então, fundamentais. Assim, como a doutora Flávia falou, gente, a gente pode ter um parto maravilhoso, do jeito que você sonhou, desde que você exatamente. faça... Com música, com tudo. O que você quiser. Escolha a maternidade que tenha seu perfil. Ah, não, eu sou uma pessoa prática, quero um negócio. Vá. Não, eu sou uma pessoa lúdica, quero com bola, quero com água. Procure. Então, você pode ter o que você quer. Pode pesquisar. Porque, gente, né, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, hoje em dia. Sim, como a gente falou no início da live, antigamente, quantas mulheres e bebês morriam no trabalho de parto ou no pós-parto imediato? Demais. E hoje, por causa da assistência mesmo, durante o parto e perinatal, esse índice melhorou demais. Então, não vamos jogar fora, né, tudo que foi conquistado. Tem, né? É verdade. Estamos aqui hoje, ó, online, várias pessoas nos vendo, a gente passando informação, numa situação que estamos dentro de casa por conta da tecnologia. Então, assim, a gente não pode jogar isso para o alto. Então, isso é um recado, assim, ó, para botar no coração de vocês. E porque, às vezes, a gente está tão embebido naquela fantasia do parto, né, que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Da coisa lúdica. Esquece que os problemas, infelizmente, eles acontecem. A gente tem que estar preparado para resolvê-los. Para resolver. Para resolvê-los. A Rada, que é nossa entrevistada de segunda-feira, ela é microfisioterapeuta, tá perguntando, tem 2 filhotas lindas. A doutora Flávia, hoje há pesquisas mostrando as perdas em termos de bactérias boas
para a criança que nasce cesariana. Ela está querendo dizer da microbiota, né? Da microbiota. A diferença de passar pelo canal do parto e de não passar pelo canal do parto, de sair pela barriga da mamãe? Então, como a gente falou, é a questão da imunidade, né? Então, o bebê que ele tem essa passagem pelo canal do parto e ele entra em contato com essa microbiota, ele vai ter uma imunidade melhor em relação à cesariana. Então, isso é uma das vantagens que a gente falou lá no início, né? Da importância do parto, né? Por conta desse upgrade no sistema imunológico do bebê. Né? Então, tem vários estudos já que falam, né, disso e é importante mesmo. E, na verdade, essa microbiota é uma coisa que está, né, se estudando muito ultimamente. E se vem desde o útero, na verdade, né? A gente achava antes que não tinha bactéria no líquido amniótico, isso. Né? E agora a gente já sabe que tem, que são aquelas bactérias que vão estar colonizando ali aquele trato do bebê. Quando nasce, o canal de parto vai interferir e depois também, com o vínculo materno da amamentação, essa microbiota do bebê vai continuar, né, se formando e isso aí vai para a vida toda, como a modulação aí do sistema imunológico dele vai contribuir, a depender de várias situações aí. A Dá também está perguntando se no SUS a paciente pode escolher o parto também, o tipo de parto. Havia. Olha, em algumas, isso vai depender de cada cidade, tá? Então, em algumas maternidades, sim, isso é possível, tá? Isso é mais possível. Em outras, não. E, assim, depende muito do fluxo do dia, né? Porque, às vezes, tem um dia que é muito corrido, que tem várias emergências, urgências, cesarianas de alto risco que já estão marcadas. E se você vai lá, tudo bem, uma cesariana eletiva, às vezes não vai conseguir por conta do fluxo, né? Porque a gente sabe que as maternidades do SUS, elas têm um fluxo muito grande de parturientes, elas geralmente têm um setor de alto risco também para as mãezinhas, né, que têm alguma patologia junto na gestação. E às vezes você vai lá num dia que não vai conseguir fazer a sua cesárea porque vai ter outras pessoas mais graves, né? Então, o que eu vou te dizer é que isso vai depender muito do lugar que você mora. Procura se informar com quem está fazendo teu pré-natal, né? Busca informação. Acredito que algumas vezes sim você vai poder, né? Vai poder escolher, mas o melhor é se informar antes. Tá. Você pega de surpresa. Falando um pouquinho sobre nossa atual situação, né, de isolamento social, o que isso, Flávia, vai interferir na mamãe que vai ter neném agora, né? Que teve durante a quarentena. Eu sei que estão tendo algumas restrições, né, a visitação, né, alguns cuidados específicos, né, nas maternidades, até por segurança mesmo da mamãe, enfim, dos bebês. E o que mudou agora nesse momento do coronavírus? Do coronavírus. Gente, rapidinho, a live vai encerrar, porque é 1 hora, mas a gente entra de novo logo em seguida, viu? Não sai daí não. Na hora que encerrar, eu volto rapidinho. Pode ir pra lá. Tá bom. Então, Raquel, assim, a questão do acompanhante pode, tá? Aqui onde eu trabalho, a gente restringiu os fotógrafos e as doulas, tá? Então, vai entrar só o pessoal da equipe mesmo e o acompanhante. Nas pacientes que têm alguma suspeita, elas vão ficar de máscara, o acompanhante também, certo? E aí, o bebê, né, depois que nasce, ele não vai ter o contato direto com a mãe, né? Ele vai para o banho, vai tomar o banho, a mãe vai, depois do parto também, vai tomar um banho, trocar lençol, trocar toda a roupa, trocar a máscara, para daí receber o bebê e amamentar sempre de máscara, tá? Isso nas que tem caso suspeito ou confirmado. Nas outras, só o que a gente está restringindo por enquanto é a questão da doula e do fotógrafo. O fotógrafo não está entrando, né? A circulação a circulação.
bem, para quem tem condições, estamos dando alta em 24 horas, então não fica mais as 48 horas no hospital. 24 horas, se está todo mundo bem, vai todo mundo para casa. Né? E algumas situações de cesariana, o paciente, né, de alto risco, que daí tem ficado as 48 horas, sim. E se a mãe tiver com sintoma de sugestivo, a parturiente está com um sintoma sugestivo de coronavírus, não está confirmada, mas chegou, né, assim, febril, o que faz na maternidade? Tem algum procedimento diferente desse do que você falou? Não, aí se ela tiver com suspeita mesmo, né? Aí quando o bebê nasce, ele não vai para o pele a pele, né? É a mesma, aquele mesmo da que está confirmado, na verdade. Entendi. Não pele a pele, ele vai para o banho, a mãe toma um banho, ou no caso da dá do banho no leito, né? Se ela não puder levantar, do parto normal ela vai, toma um banho, troca toda a roupa, troca lençol, troca máscara, e aí depois que ela higienizou, né, lavou bem as mãos, máscara limpa, aí ela recebe o bebê para amamentar. E aí, sempre que for amamentar, tem que ter todos esses cuidados, né? De máscara, lavar a mão. Tudo. Exatamente. E aí ela vai ficar na parte do hospital que é separada, né, para esses pacientes no isolamento, né, até que seja confirmado ou não a suspeita. Então, na verdade, ela vai receber o mesmo atendimento, os mesmos critérios da que já está confirmada, né, até a gente saber o resultado. A diferença, assim, quando sai o resultado, é que a quarentena dela que, em casa, que a gente vai ver, né? A depender do resultado, como é que vai ser. Se ela vai manter realmente isolada, né? Dos outros familiares. Mas, gente, hoje em dia, nesse tempo de corona, é bom. Você teve neném, mamãe, já tá todo mundo em casa mesmo. Fica quieta, sem receber visita. Não é para visitar, né? Porque a gente está num momento crítico. Então, deixa para... Vai, faz assim a videochamada, né? Mostra o neném para o pessoal pelo vídeo, evitar realmente esse contato mais direto principalmente nas primeiras semanas de vida do bebê. E a mãe também está se recuperando. Acho que é prudente a gente dar, né, um tempinho aí durante esse período de quarentena. Tá, meninos? Quem quiser fazer perguntas, não fez ainda, podem me mandar. Ou então sigam lá o Insta da doutora Flávia Henriques. Eu vou botar aqui depois no meu para vocês acompanharem também. Eu sei que é uma pessoa maravilhosa, ela vai ter todo o prazer de responder vocês. Queria agradecer mais uma vez pela sua dedicação aí de vir, falar para as mamãezinhas e acalmar o coração, né? Porque acho bom quando essa coisa de parto, acho que mexe com todo mundo, e saber, né, de uma fonte confiável, não, vai ficar tudo bem, eu posso, né, relaxar. Já é uma fonte aí, ó, todo mundo adorou a live, legal. Já é uma forma de relaxar, de ficar um pouquinho mais tranquila nesse momento de tanto desespero. Aí queria pedir para você falar as últimas palavras aí para as mamães, um recadinho que você queira dar para a gente estar encerrando. Então, quero agradecer o convite. Tenha, né, sanado algumas dúvidas. É um momento normalmente já é um momento de ansiedade, né? E agora, por conta dessa situação toda, tá todo mundo muito mais com os nervos, né, a flor da pele. Mas curta esse momento, que ele é mágico, né? Ele é maravilhoso. Cada parto é diferente, né? Mesmo para gente que trabalha nisso há muitos anos, né? Cada sensação, cada sorriso no rosto, a gente curte junto, né? Então aproveite o seu momento, se cuide, né? Se cuide, tome todos os cuidados que a doutora Raquel já falou e vai dar tudo certo, tá? Obrigadão, Flavinha. Beijo para você, viu? Se cuida também. Boa noite. Gente, para quem ficou aqui até agora, minhas seguidoras lindas, mamães tentantes, gestantes. Ai, nossa live foi linda hoje, né? Quem não conseguiu ver, ó, se tiver alguma amiga perguntando, tá disponível aqui no Stories e também no Facebook e no YouTube. Vai lá conferir. Lembra do desafio? Quem não lembra, eu vou lembrar agora. Eu recebi esse desafio louco de fazer 20 lives até o dia 8 de maio. E não vou ficar nesse desafio sozinha, né? Vou desafiar vocês também.
Tô aqui dando o meu melhor, chamando gente de qualidade. Olha, vocês tiveram uma live maravilhosa hoje, cheia de conteúdo, né? Essa semana. Amanhã a gente vai ter... Ai, gente, adoro esse tema. Vanessa Moraes, que é advogada, e vai falar sobre o quê? Sobre os direitos da mamãe trabalhadora. Olha só. Então, você que está gestante, o que você vai fazer? Como é que faz a licença maternidade? Quanto tempo é? O que eu tenho direito? O que eu não tenho direito? Tem estabilidade no trabalho? Não tem estabilidade? Todas as suas dúvidas. Tragam suas dúvidas legais que a gente vai tirar amanhã. Então, para isso, para continuar tendo estímulo aí de estar dando o meu melhor aqui, eu quero, ó, no final dessas 20 lives, ó, meu gráficozinho aqui, ó, 1.000 seguidoras, 1.000 visualizações da live. Então, a gente já está aqui, ó, primeira com 190, a segunda com 208, a terceira de ontem com 289. Vamos ver hoje se a doutora Flávia vai bater. Eu e a Flávia hoje. Com certeza que sim. Então, ó, eu quero lá, ó, no final das lives, meta 1.000. Ai, como é que ajuda, doutora? Como? Hashtag traga uma amiga. Uma não, 2, 3, 4. Pelo menos uma amiga em cada live. Se cada um trouxer uma amiga, eu acho que a gente consegue chegar. Então, chame suas amigas, chame suas tentantes, amigas gestantes, as que querem engravidar, as vizinhas, todo mundo. Chame para a live amanhã às 20 horas. Normalmente é às 20 horas. Só hoje que foi às 18, mas amanhã vai ser às 20 horas. Espero vocês aqui no Insta, no Face e no YouTube. Me sigam por lá também. Grande beijo. Obrigada pela participação de vocês. Beijão, boa noite. Fiquem com Deus e fiquem em casa.